Você sabe quando é a hora de procurar algum especialista além do seu pediatra geral? Vem com a gente que hoje o Doutora Responde é sobre esse assunto. Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Hoje no Doutora Responde nós vamos trazer uma dúvida de uma seguidora nossa lá do Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente através de qualquer uma das nossas plataformas. Pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente vai trazer aqui para responder a sua dúvida. Vamos lá, então. A pergunta de hoje, ela foi feita pela Aline, de São Paulo. A Aline perguntou o seguinte: meu filho apresentou sintomas de alergia alimentar por 1 ano e, por eliminação, descobrimos que uma das causas era a lactose. Agora ele toma leite sem lactose e fica ótimo. Porém, nunca fiz exames para constatar. O que é mais indicado? Um gastropediatra ou um alergologista? Aline, muito obrigada pela sua pergunta, já dei uma adiantada na resposta para você lá no Instagram, mas hoje a gente vai falar de uma maneira um pouquinho mais completa. Bom, vamos começar falando um pouquinho desse tema que causa aí muita confusão, que é alergia à lactose, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. O que é isso? Qual dessas coisas é certa? O que é certo falar? É muito comum ter uma confusão de todos esses termos. Então, é bom a gente diferenciar, deixar algumas coisas muito claras, porque inclusive entre os colegas médicos existe essa confusão e a gente tem que modificar porque são coisas diferentes. Quando a gente fala em intolerância, quando a gente fala em alergia. Então vamos lá. O leite, ele apresenta alguns elementos. Entre esses elementos, ele tem a lactose, que é um tipo de açúcar, e ele tem a proteína do leite, que ela é composta aí por alguns aminoácidos. São duas substâncias diferentes, que elas têm diferentes funções no organismo. E elas podem causar, ser aí o foco central quando a gente fala de algumas afecções, né? Algumas enfermidades em pediatria. Então, a lactose, ela não causa alergia. A lactose, ela causa um tipo de intolerância. É como se o organismo ele não conseguisse digerir essa substância adequadamente e ele vai ter sintomas, por exemplo, como gases, como diarreia, como desconforto abdominal, como empachamento. É muito comum em boa parte da população, não só nas crianças, ter sintomas de intolerância à lactose. Diferente disso, nós temos também a alergia à proteína do leite. Essa alergia, ela também pode dar alguns sintomas de diarreia, mas é muito comum ela vir também com lesões de pele, sintomas respiratórios de repetição, deficiência no crescimento. Então, é importante a gente pontuar que são duas coisas bastante diferentes. Então, aqui a Aline trouxe pra gente que o filho dela tinha sintomas de alergia, né, e foi identificado aí que seria da lactose. A partir dessas informações, a gente precisaria conversar um pouquinho mais para entender se o que ele teve é alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose. Como ele fez o tratamento com leite sem lactose e ficou bem, a gente pensaria mais no processo de intolerância, porque o leite sem lactose, ele também tem essa proteína que dá alergia. Então, para começar, é importante a gente fazer o diagnóstico correto. Isso é muito importante. Sim, eu sei, esse tema é bem complexo, é bem extenso. Se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui nos comentários qual dúvida que você tem, o que você não entendeu, que a gente vai fazer aí um vídeo só sobre intolerância à lactose e outro só sobre alergia à proteína do leite, porque tem bastante conversa sobre esse assunto. Daí, a Aline fala pra gente que ela nunca fez nenhum exame para constatar. Esse é outro ponto, assim, bastante polêmico. Por quê? Porque tanto a intolerância à lactose quanto a alergia à proteína do leite, muitas vezes o diagnóstico é o que a gente chama de clínico. Ou seja, a gente vai fazer uma avaliação a partir dos sintomas que a criança apresenta e da resposta que ela tem quando você tira aquela substância. Então, por exemplo, a alergia à proteína do leite. Se a gente tira o leite, né? O leite tem alguns outros tipos de leite específicos que a gente pode dar para essa criança, né? Se for um bebezinho, ela se alimenta só do leite, a gente não vai tirar totalmente esse alimento. Mas diga assim, se a gente tira o leite tradicional, o mais comum, dessa criança, ela para de ter sintoma, isso já é um sinal de que o problema era realmente aquele leite. Daí o que a gente faz? A gente pode fazer um teste, a gente volta, dá de novo o leite que antes dava problema. Se ela voltar a ter os sintomas, daí pronto, já foi feito o diagnóstico, dá pra gente constatar que o problema realmente era uma alergia à proteína do leite. Não tem nenhum exame específico que vai nos dizer assim, com certeza que o problema é esse. Existem sim muitos testes de alergias, eles
eles têm muitas indicações, eles podem nos ajudar nesse processo, mas eles não são exatamente definitivos. Então, aqui no consultório, quando uma mãe, um pai chega falando, queria fazer um exame para saber se meu filho tem alergia, não é tão simples assim. A gente precisa de uma história clínica muito bem definida, a gente precisa de alguns testes clínicos muito bem definidos, que é a exposição e a não exposição a esse elemento que tem suspeita de dar alergia. Como eu falei para vocês, é um tópico bem complexo, né? Então a gente quer trazer isso mais detalhadamente, mas é só para fazer uma pequena introdução. Então, se o filho da Aline ele tá bem, não necessariamente vai ter que fazer exames para investigar, pode continuar aí com acompanhamento clínico. Daí a Aline, ela trouxe a dúvida de qual médico seria mais interessante, qual especialista em pediatria seria mais interessante para ela acompanhar. Se é o médico gastropediatra ou se é o médico alergologista. O gastropediatra, ele vai trabalhar com funções, com questões relacionadas ao esôfago, estômago, intestino. Então, problemas de diarreia, problemas de vômito, estufamento, problemas de fígado e vários outros serão tratados por esse médico, por esse pediatra especialista. A questão do alergologista, né, que é o médico especialista em alergia, ele vai poder lidar com situações relacionadas a lesões de pele, a reações a determinados alimentos, a determinadas substâncias. Então, depende muito dos sintomas que essa criança estava apresentando. Por exemplo, se a gente for pensar que realmente é uma intolerância à lactose, o médico gastropediatra, de repente, tem uma indicação mais precisa. Se a gente pensar que era uma alergia com sintomas de diarreia, com sintomas de vômito, o gastropediatra também pode ser um parceiro importante. Mas o médico alergista ou alergologista também pode ajudar muito nisso. Na verdade, o que a gente tem que lembrar sempre é que na pediatria é importante que se tenha um pediatra geral de referência, um pediatra que conheça aquela criança, que olhe para aquela criança como um todo. E o pediatra geral, ele tem condições de seguir qualquer uma dessas situações. Se for um caso mais simples, menos complicado, menos específico, o pediatra de rotina, ele tem condições de fazer sim esse acompanhamento e ele mesmo vai indicar o especialista quando ele achar que já passou aí da competência dele naquele momento. Então, Aline, o mais importante é conversar com seu pediatra de referência, ver o que ele pensa, ver quem que fez esse diagnóstico e ver o que ele acha, quais os sintomas que tinham mais inicialmente e ver se realmente tinha necessidade de fazer a avaliação específica com o especialista. As especialidades em pediatria, em qualquer outra área da medicina, elas são extremamente importantes e ajudam aí a definir melhor as situações como essa, por exemplo, que eu citei. Bom, esse assunto, como eu disse, é muito extenso, muito complexo. Se você quiser aí que a gente continue falando sobre ele, deixe mais informações, deixe aqui nos comentários o que você tem dúvida, o que você quer saber, que a gente aí vai trazer novos vídeos para tirar aí todas as dúvidas de todo mundo e acabar com essa confusão que é extremamente comum, tá certo? Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, porque tem muita gente com dúvida por aí. Obrigada e até breve!